Olá, nós vamos conversar hoje com o presidente da Câmara, vereador Mário Hosokawa, e também com o segundo vice-presidente, delegado Luiz Alves, que integraram a comitiva de maringaenses que esteve em Kakogawa para celebrar os 50 anos da Irmandade Maringá-Kakogawa. Obrigada, vereadores. Qual a importância dessa celebração, desses 50 anos da Irmandade Maringá-Kakogawa? Bom, para mim, que participo desde o início, né, desse convênio de Irmandade, e estive lá no Japão quando completou 20 anos de Irmandade, então para mim foi de fundamental importância a nossa ida lá para o Japão, principalmente porque mudaram as gestões tanto aqui em Maringá quanto lá em Kakogawa. As pessoas que assinaram o convênio, que mantiveram o prefeito e autoridades que mantiveram esse convênio de Irmandade por tanto tempo, já são falecidos. Os prefeitos faleceram, daqui também as pessoas que lideraram esse movimento na época faleceram também. Então, como nós temos o novo prefeito lá, e aqui também nós temos o novo prefeito, que é o prefeito Luiz Maia, então foi muito importante essa ida para reativar e fortalecer ainda mais esse vínculo de amizade que nós temos entre a cidade de Maringá e Kakogawa. E foi a sua primeira visita, né, vereador? Como é que foi a experiência? Formidável, formidável. Realmente demonstrou a importância de Maringá estabelecer esses intercâmbios, essas co-irmandades, não só com Kakogawa, né? Especificamente era o evento envolvendo a cidade de Kakogawa, essa comemoração de 50 anos, mas demonstra que quanto mais vínculos, quanto mais intercâmbios sociais Maringá puder fazer, melhor. Nós podemos tivemos contato lá com a cultura, né? Podemos observar a educação e a forma com que o povo japonês conduz os seus afazeres. Vamos falar educação, policiamento, né? O corpo de bombeiro, dentre outras situações envolvendo o funcionamento da própria administração pública, que muitas dessas coisas podem servir de exemplo para nós. Né? A situação que envolve a captação, né, do presidente, a destinação do lixo. Então, são situações que nós podemos trazer para benefício da população de Maringá. Observar, porque muitas vezes, né, presidente, críticas envolvem viajar demais. Uma coisa é você ter noção e ouvir dizer como funciona uma coisa. Outra coisa é você ir lá e ver essa coisa efetivamente funcionando e comprovar que o asfalto da cidade não tem buraco. O senhor achou algum buraco no Japão? No asfalto não tem. Então a gente tem que procurar saber o que eles usam. Por que nós temos problemas aqui que eles não têm lá. E isso que a gente precisa aprender, lógico, para trazermos e viabilizarmos melhorias para a nossa população. Só que nós também servimos de exemplos para ele em algumas situações, ainda que esporádicas, né, presidente? Mas, por exemplo, a gente vai aprofundar isso, mas eu entendo que é um destaque muito importante, presidente. Visitamos uma escola pública lá, e o ensino lá ele é público, né? A pessoa aprende, os alunos ganham computador, etc. Só que pagam o uniforme, pagam a alimentação e o material didático. Não é, presidente? Coisa que Maringá não. Uhum. Em Maringá, então é uma situação que nós estamos à frente neste ponto. Maringá fornece tudo. Uhum. Maringá dá uniforme, Maringá dá o ensino, o material didático. Uhum. Então, é uma coisa que nós passamos para ele. Qual é o avanço dele lá? É diretamente do sistema de ensino. Uhum. A forma didática deles é muito maior, a concentração das crianças, enfim, é um tema que vamos debater no decorrer dessa conversa, mas que eu me sinto lisonjeado por ter participado dessa comitiva junto com o presidente Mário, né? E espero que no futuro outros vereadores tenham a mesma oportunidade, porque a evolução hoje é uma coisa, amanhã tudo melhora, e o que nós esperamos, né, presidente, que o Brasil, que Maringá chegue pelo menos perto de tudo de organização que a gente conseguiu e pôde observar durante essa viagem. Bom, vamos começar, então, né, são vários assuntos a serem abordados. Vamos começar em relação ao próprio legislativo, né? Como é que funciona o legislativo
no Japão? Porque tem algumas diferenças, né, presidente, entre como funciona a nossa casa e como funciona lá. Como é que funciona em Kakogawa o legislativo? Bom, é um pouco diferente daqui, sabe? Porque, bom, lá, para começar, nós temos agora, segundo o resultado do IBGE, nós temos em Maringá 409 mil habitantes e nós somos em 15 vereadores. E lá em Kakogawa, se não me engano, tem cerca de 220 mil habitantes e tem 31 vereadores. Então lá é um sistema um pouco diferente, né? Por exemplo, o prefeito participa de todas as sessões da Câmara de Vereadores, juntamente com todos os secretários. Então os vereadores ficam no setor e tem a ala reservada para o prefeito e sua equipe. E tem 2 vice-prefeitos também lá em Kakogawa. Então é um sistema diferente, porque aqui o prefeito não participa, né, das sessões, então o debate fica restrito aos vereadores, né? Então é um pouco diferente o sistema. Mas, de qualquer forma, existe lá o mandato de 4 anos também, tanto para o prefeito, que pode ser reeleito quantas vezes quiser, aqui já nasce uma reeleição, e os vereadores também podem ser reeleitos quantas vezes quiser também. Então é um pouco diferente, né, o sistema, mas é um mandato de 4 anos também para os vereadores, só que tem o dobro, mais que o dobro do número de vereadores lá em Kakogawa aqui no nosso país. Isso é importante se a gente pensar em termos de representatividade, né? Se você tem um número maior de vereadores, a sociedade fica melhor representada no parlamento. É o que eu sempre penso também, sabe? Que a cidade do Porto de Maringá, por exemplo, com tantos habitantes, nós temos o Jardim Alvorada, que é o maior bairro da nossa cidade, e não temos representante há algum tempo já. Eu acho muito importante essa questão da representatividade. Por exemplo, lá em Floriano, se alguém tiver qualquer tipo de problema, o vereador para mim está lá, de prontidão para atender a população. Lá em Guatemi tem o Nivaldo Baez. Então, eu acho que aumentando o número de vereadores, com certeza, para a população vai ficar melhor, né? Porque vai ter aonde recorrer e o vereador vai estar mais próximo da população. Então, eu acho muito importante essa questão da representatividade, aumentar o número de vereadores, porque com certeza o povo vai ficar melhor servido. O que o presidente colocou e nós podemos observar com relação ao funcionamento, pelo menos a minha análise, com relação ao funcionamento do poder legislativo, do executivo, né, primeiro que é muito mais próximo. Isso podemos observar. Inclusive funcionam em prédios anexos. A prefeitura e a Câmara de Vereadores funcionam no mesmo espaço físico, um prédio em locais anexos. Segundo, há uma participação efetiva do poder executivo no parlamento, inclusive com locais separados dentro do plenário, ao lado da posição onde ficam os demais vereadores. O presidente ali, pela disposição, ele fica numa posição de frente para os demais vereadores. Não há como o nosso sistema com uma mesa composta por diversos vereadores. Nós não sabemos, né, como funciona a questão se é só o presidente em absoluto ou se existem outros ali compondo uma mesa. Mas no plano de posicionamento ali, o presidente do central e todos os demais vereadores, como 30 vereadores, sentados de frente para o presidente e ao lado locais reservados para o secretariado, para o próprio prefeito, que aí, de acordo com a temática que está sendo votada, ou independente da temática, qualquer tipo de sessão, o executivo pode participar dentro do plenário, dentro do mesmo local do vereador, e não na plateia. Então é uma situação de proximidade que realmente chamou a atenção. E outra foi uma situação que aqui eu tenho criticado bastante, e é o que muitas vezes tem atrapalhado o desenvolvimento das coisas, é que lá eles adotam uma política, uma forma de trabalho muito mais construtiva, propositiva, do que destrutiva. Aqui a nossa política ela tem por costume ser destrutiva. A pessoa ela quer mais destruir uma outra pessoa do que propor e fazer com que as coisas deem certo. Melhorem para a população. Aqui o pensamento eu quero assumir aquele lugar, então eu preciso destruir determinada pessoa para poder alcançar. Eu não penso que eu tenho que trabalhar para mostrar o meu trabalho, para que eu possa ser reconhecido e alcançar esse lugar. Lá no Japão é isso, eles
trabalham, eles têm o reconhecimento, trabalham com a honra deles de forma ilibada e tratam isso da forma mais importante possível, porque para eles é vergonhoso, não é, presidente? É vergonhoso que o trabalho deles não seja reconhecido, que o trabalho deles seja colocado em xeque, que eles sejam tidos como improbos. Então é vergonhoso, eles trabalham sob palavra de honra, coisa que aqui a gente sabe que muitas vezes não é assim. As pessoas, alguns têm um pensamento muito destrutivo, procuram mais destruir do que criar, do que construir, do que propor. Lá é um dos avanços que nós vimos, né? A população tem um imenso respeito, né, o presidente, pelas autoridades constituídas, e tudo deriva de educação. É o que a gente precisa realmente incutir. Lógico, vivemos um estigma aqui no Brasil, um estigma político, um estigma que nós temos que acabar com ele. E só acabamos com ele melhorando, propondo e aprendendo com aonde deu certo. O Japão é um país que dá certo. É um país, né, seu presidente, que foi devastado por uma guerra e hoje não há, é um dos 5 países mais ricos do mundo e não há uma cidade lá que seja menos evoluída do que qualquer cidade aqui no país. Não tem. Então, sim, um local que deve servir de exemplo para que possamos aqui tentar colocar nosso país, nossa cidade no eixo. Eu penso, delegado, que nós vimos ali, você falou aí da questão aí de não ter buraco em asfalto lá, mas também, por outro lado, a gente vê que a população colabora com o poder público, não joga só em cima do poder público. O que acontece? Você viu o varredor de rua lá? Não tem. Tem lixo na rua? Não tem nem folha. Tem boca de lobo lá? Não tem nada. Não tem. É uma grelha mais ou menos de 40, 50 centímetros por 30. Encostadinha no meio-fio. E não tem boca de lobo, está ali encostado na sarjeta e não entope. Por quê? Porque a população não joga lixo. Não tem bituca de cigarro jogada na rua. Então, lixo, por exemplo, aqui na nossa cidade, aqui no Brasil, nós colocamos o lixo na frente das casas. E o gari sai correndo atrás do caminhão e pega o lixo de casa em casa para jogar dentro do caminhão. Lá não. A população anda aproximadamente um quarteirão, tem um local onde deposita o lixo. E o lixo, a separação do lixo faz dentro de casa, o dia certo para recolher o que é alumínio, o dia certo para recolher os plásticos, o lixo orgânico tem o dia certo, então a população colabora levando até lá. Então, a população cobra do poder público, mas a população colabora também com o poder público para manter a cidade limpa, organizada. Então é uma questão cultural. O Japão, não sei quantos anos, é um país milenar. Nós somos um país ainda de 500 e poucos anos. Então eu acho que nós precisamos avançar muito para que a população já melhorou bastante. Né? Você não vê mais a gente jogando latinha pela janela do carro. Então nós precisamos avançar muito, mas tudo que nós vimos ali no pátio das escolas, o comportamento, a disciplina das crianças lá, mesmo com a comitiva nossa lá na parte de trás da sala de aula, os alunos só cumprimentavam, trabalharam com a mão para nós e ficou prestando atenção lá no professor dando aula, normalmente como se nós não estivéssemos lá. Aqui não, se entra o prefeito numa sala de aula, acaba com a aula. Aí, né? Então, é uma questão cultural, né? Não estou falando que o povo daqui é mal educado, mas tem que avançar muito ainda para chegar na posição que está o Japão. Por exemplo, vocês não vão acreditar, mas semáforo de pedestre. Pode não estar passando carro nenhum, não tem movimento nenhum, mas se o semáforo para pedestre estiver fechado, ninguém atravessa, todo mundo fica parado esperando o semáforo abrir. Impressionante. Só atravessa quando o semáforo para pedestre abrir. Aqui não, aqui se não estiver passando carro, eles não respeitam, passa no meio do quarteirão onde não tem faixa de pedestre. Às vezes passa até com o sinal aberto para o carro. Exatamente, não, só atravessa em cima da faixa de pedestre se o semáforo estiver aberto. Você não vê atravessando fora da faixa. Por isso que eu digo, as pessoas criticam muito, mas esse tipo de viagem devia muito mais vereadores, secretários, principalmente técnicos, prefeito, deveria conhecer um país como o Japão, não só o Japão, mas outros países avançados, né? Para ver como é que funciona o sistema de trânsito, sistema de segurança pública, sistema de limpeza pública, sistema de
e tratamento final dos resíduos sólidos ou coisa do lixo, para conhecer, para ver como é que funciona, para implantar aqui. Muitas coisas não podemos implantar aqui, mas depende da colaboração efetiva da população. A gente está, né, falando da colaboração e isso passa pela educação. Sim. E aí, né, vocês começaram a falar de como funciona, né, as escolas, essa questão da disciplina, mas também tem a questão da segurança, né, que até a gente começou a conversar, né, o delegado estava falando da questão do monitoramento na parte da segurança. E você estava dizendo que isso não é da polícia especificamente. Como é que funciona esse monitoramento? Principalmente em relação às crianças, né? Que é uma preocupação muito grande de todos nós. Primeiro que nós observamos lá que os índices criminais no Japão são mínimos. Né? Mínimos. Eles têm muito problema lá com ocorrência de trânsito, muito mais do que homicídios, roubos, etc. Mas, enfim. A Prefeitura de Kakogawa, nós visitamos o centro de monitoramento da Prefeitura. Não é de guarda municipal, não é da polícia, é da Prefeitura. Que serve para monitorar a cidade, ver como é que está acontecendo, sujeira, etc. E esse sistema, ele colabora para a segurança dos alunos, indistintamente. Por quê? Além de serem infinitas câmeras espalhadas por toda a cidade, existe um sistema de controle por meio de um tag que as crianças carregam consigo e possibilita que responsáveis, o colégio, o órgão público, monitore o trajeto que essa criança está fazendo entre a escola e a casa dela. Então você tem um cenário onde crianças de 3, 4 anos se deslocam de casa para a escola e vice-versa, sozinhas, sem os responsáveis. E não há relatos de que crianças sumiram, foram sequestradas, etc. e tal. Não há esse relato. E aí a gente volta aqui para o campo da educação. Por que isso é aqui? As crianças dentro dos colégios lá são ensinadas a viver. São ensinadas a viver. Elas não aprendem simplesmente português, matemática, o que todo mundo tem que saber, não. Elas aprendem a descartar o lixo corretamente. É por isso que faz diferença lá na sociedade. Lá na frente isso vai fazer diferença. A população já está educada. Elas aprendem as regras de trânsito. Onde atravessar a rua, como andar. Elas aprendem a andarem juntas. Você não vê criança desgarrada. Elas andam sempre assim, em grupinhos. Que geralmente moram uns perto do outro. Então, a noção de coletivo, de trabalho em equipe deles é muito maior. E é muito mais eficiente. É o que a gente precisa incutir no Brasil, na nossa educação. Só que isso, se a gente começar a trabalhar isso agora, isso só vai ser sentido daqui a gerações. Por isso que a gente não pode demorar a começar. Então, quando a gente fala aqui que o direito de trânsito tem que ser ensinado na escola desde a mais tenra idade, de forma lúdica, tem. Por exemplo, meu filho, a escola está dizendo, ele sabe a sequência do semáforo, para que serve e tal. Não há. Isso não é científico para você dizer que só um adulto pode saber. Que você tem que atravessar na faixa de pedestre. E a criança, se você ensina, ela faz. Quem faz a criança agir errado é o adulto. Quando ela vê ele fazendo a criança, ela faz o que ela aprende. Se ela aprendeu certo, ela faz o certo. Se ela aprendeu errado, ela faz o errado. E a gente tem que ensinar o certo. Se você ensinar dentro da escola, que é aqui, ó, essa garrafa tem que ir nesse lixo, esse aqui, latinha, vai nesse lixo, aqui a comida vai nesse lixo. E quando ela se tornar um adulto, é rotina. Por exemplo, nós consumimos água. Lá no Japão tem muita máquina de automática, né? Então lá não tem assim muito estabelecimento comercial assim, tipo aqui, bar, essas coisas. Tem as máquinas de refrigerante, água e tal. Então a gente está andando na rua, pega uma moedinha, pega uma garrafa de água. Aí você procura lixo. Não tem. Se abraça com aquela garrafa até achar um local para descartar ela. E você não vê nada no chão. Onde eu vi sujeira, que eu vi, foi em Tóquio. Mas por quê? Tóquio é um formigueiro. Repleto de turistas. Você pode ter certeza que aquilo foi ato de conduta de turista. Verdade. Pode ter certeza. Porque nenhuma das outras cidades que a gente foi... E Tóquio é limpa, é extremamente limpa. Esporadicamente, assim, eu vi no local um copo no chão, um copo descartável. Provavelmente é coisa... Não tem a ver com... Porque é diferenciado.
Eles só atravessam a rua na faixa de pedestre. Se não for na faixa de pedestre, é passarela ou um buraco subterrâneo. Por quê? Uma coisa impressionante lá, impressionante. Existe uma vida subterrânea no Japão. É ou não é? Você entra num túnel, você está num trem, no metrô. Você entra num túnel achando que você vai ter uma passagem e sair do outro lado. Abre um mundo lá dentro. Tem shopping, tem... É impressionante. É impressionante o que a gente o que você constata quando você vai lá. E é um país que é assolado por terremoto, é um país que tem tsunami, é um país que tem tufão. Fora a neve. Neva no inverno e é assim. Tivemos a oportunidade de visitar, por exemplo, Hiroshima. Né, Hiroshima. Devastada por uma bomba atômica. Devastada. Tem um prédio lá em escombros, lá que a bomba atômica ela não bateu no chão, né? Ela veio, chegou a um determinado ponto, ela foi acionada, ela explodiu em cima e fez aquela... Virou em túnel. Sumiu. Se você for em Hiroshima hoje, Maringá é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. E aí a gente pode dizer que tá, em termos de infraestrutura, de transporte, de via, infinitamente atrás de Hiroshima, que foi devastado. Eu não lembro, alguma guerra já devastou o Brasil, presidente? Alguma guerra? O Brasil já passou por uma guerra? Só que tem área no Brasil que parece que foi zona conflagrada. E lá não existe. Você pega Hiroshima, é bonde, é VLT, é metrô, é trem-bala, é ônibus. Não tem engarrafamento nas ruas, porque são avenidas todas largas, etc. e tal. Povo organizado. Então, é um local para servir de exemplo para nós. E tudo isso que eu estou falando aqui começa na escola, na educação. Eu vou permitir aqui, senhor presidente, só para fazer como a gente falou de infraestrutura, para dar uma emenda no negócio do asfalto, né? Que o senhor foi impressionado e eu também, não tem buraco na rua. Lógico que deve ser feita, eu sugiro que se faça uma visita técnica específica para se saber sobre a infraestrutura. Isso leva tempo, você tem que marcar com o engenheiro de lá, etc. E aqui e tal. Só que podemos observar visualmente que é um asfalto mais grosso. Parece que tem Tem mais pedrisco no asfalto. E provavelmente ele pode ser reforçado, que é para aguentar terremoto, não ficar rachando à toa, etc. E aí surge um problema brasileiro. Ah, mas aquele asfalto ali vai gastar mais pneu. E provavelmente vai. Só que o pneu é de quem? De quem usa. Teu. O asfalto é de quem? De todo mundo. Então, o pensamento deles é o seguinte: eu devo construir, quando administrador, algo que não vai ficar se deteriorando toda hora para mim não ter desperdício de dinheiro público. Sim. Quem quiser andar de carro, anda, mas se não precisar andar de carro, trem leva para qualquer lugar, metrô leva para qualquer lugar, ônibus leva para qualquer lugar. Você não precisa meter a mão no carro lá, porque a gente não precisou de andar de ônibus de um local para o outro, porque ia num evento ou outro, por questão de logística. Agora, se quisesse ir de trem, de metrô, existia essa condição. Pontualidade, né? O trem lá é o seguinte: você chega na estação, vai chegar 19h43. Mas não é que ele vai chegar às 19h43. 19h43 ele já chegou e está saindo nessa hora. Ele fica 1 minuto ou 2 parado na estação e sai na hora que está ali. É tudo previsível lá. O trem-bala é um negócio tão formidável que se a pessoa morar em Kobe, que deve dar um presente, uns 300 km de Tóquio, Eu não tenho ideia, mas... depois você tem que calcular. Se a pessoa quiser se morar em Kobe e trabalhar em Tóquio, ela consegue ir e voltar todo dia de trem-bala, porque ela vai levar 1 hora, 1h30 de viagem de trem-bala. Impressionante. No Brasil não tem um ramal de trem que liga uma capital à outra. Não tem. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Um país igual o nosso, com potencial, o maior produtor de grãos do mundo, Não consegue transportar de trem. não consegue. E aí, lá é trem de carga, andando no mesmo trilho porque a gente estava lá numa estação, de vez em quando passava um trenzão de carga lá, e rápido também. Trem de carga lá, nem CMM aqui não, é rápido. E lá tem muito viaduto, você não tem passagem de nível. Se ouvir alguma passagem de nível, é túnel ou viaduto. Túnel ou viaduto, não tem passagem de nível, não existe isso lá. Inclusive, presidente,
Porque ó, como a gente encaixa a coisa, a nossa realidade. Estava domingo voltando ali do shopping e um trem passando. Um trem passando. Não tem cancela, não tem sinal e não tem barulho. Eu filmei isso. Você tem que estar atento. E segundo, é perigoso, porque é tudo escuro. Sim. Alguém pode chegar ali e cometer uma barbaridade. E aí você vai cobrar, como o senhor presidente cobrou nosso aqui, e recebe uma resposta evasiva, o que não quer dizer nada, dizendo que está tudo perfeito. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque aí a gente tem um exemplo. Se é uma situação dessa, um presidente da Câmara pede para resolver um problema, eu tenho certeza que ele não ia receber uma resposta do jeito que recebeu aqui. Ele é um presidente de um poder que está detectando um problema relacionado à segurança do povo e precisa ser resolvido. Não vai ficar lá, eu tenho certeza que eles não vão ficar de jogo de empurra. Não, isso é problema da empresa. Não, resolve e cobra. Você resolve e cobra. Sim. Agora, tá lá assim, chega a ser cômico, né? Pare, olhe e escute. Eu falei, a única coisa que tu consegue fazer é olhar, né? Assim, e se tiver claro, porque de noite tu não olha. Não enxerga a placa. Então é cômico isso. Isso é cômico, mas é trágico, porque pessoas já morreram por conta desse tipo de falha. E aí, vou chegar e falar que tá tudo perfeito em Maringá. Não está. Isso tem que ser resolvido. Ah, não é competência do poder público? É! Porque o poder público, se ele não tiver que pagar, ele paga e cobre quem deveria pagar, multe, etc. Agora, não pode ficar esperando alguém ao bel prazer dele, a hora que bem entender, resolver um problema administrativo como esse que estamos resolvendo. Então, você vê, foi só um exemplo daquilo de formidável que nós podemos constatar, trazendo a nossa realidade de tampar sol com peneira, de tentar enganar a população, daquelas situações que, na verdade, ao invés de se resolverem problemas, se criam mais problemas, não é, presidente? Falando em trânsito, nós ficamos tantos dias visitando diversas cidades lá do Japão, e o que fiquei impressionado que nós só vimos um acidente de trânsito lá. Acidente leve, com uma moto bateu no carro e a moto caiu, não machucou ninguém. E a organização do sistema de trânsito, né, que as pessoas respeitam a sinalização. Extremamente organizado. Não vimos ninguém buzinando para o outro, nem xingando. E nós acabamos de chegar aqui em São Paulo, lá no aeroporto, nós chegando lá, um xingando o outro, metendo a buzina um no outro lá. Então, eu não vi buzina, o senhor ouviu buzina? Não, eu não ouvi buzina. O silêncio, aquele mondaréu de carro que está dando ali, e olhando. Todo mundo respeita. Não vimos praticamente guarda de trânsito, né? Não vimos polícia. Você não vê a polícia? Nem ambulância, nada, olha. É uma coisa impressionante o que é a cultura de uma população. Então, é algo que nós precisamos que mais e mais pessoas cheguem até um país daquela natureza lá, para ver a cultura do povo, o que significa. Eu acho importante isso. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta conversando com o presidente da casa, vereador Mário Hosokawa, e com o segundo vice-presidente, vereador delegado Luiz Alves, sobre a visita feita a Kakogawa em comemoração aos 50 anos da Irmandade entre as duas cidades. Nós falamos já, sobre várias questões de infraestrutura e educação. E falando nisso, como é que foi a receptividade, presidente, da cidade de Kakogawa, das autoridades, com a comitiva maringaense? Olha, foi uma coisa fantástica a forma como o prefeito Okada nos recebeu, junto com o presidente da Câmara, Kobayashi, presidente da Associação Comercial, enfim, todas as autoridades lá nos receberam de uma forma que, por mais que a gente faça aqui em Maringá, nós não conseguimos fazer o que eles fizeram por nós, aqui lá em Kakogawa. Então, a gente ficou muito contente, né, que depois que mudou de prefeito, que lá em Kakogawa, 50 anos de mandato, é o quarto prefeito. Você acredita no negócio desse? Quarto prefeito. Então, os 3 prefeitos que antecederam o atual já são falecidos. Então, não tem nenhum ex-prefeito vivo. Então, ali o prefeito pode se reeleger, como já disse, quantas vezes quiser, mas foi muito gratificante para nós a gente conhecer a equipe do novo prefeito e a forma como o prefeito e as autoridades nos receberam foi algo impressionante, né? Que praticamente em todas as visitas que nós fizemos em escola, na usina de lixo, tudo, onde a gente foi, praticamente o prefeito acompanhou a comitiva em todos os locais onde nós fomos. Então nós ficamos muito contentes, né, com essa atividade. E a inauguração daquele monumento, que é uma pedra que a Prefeitura de Maringá, a cidade de Maringá doou como marco dessa cinquentenário da Irmandade, também foi bastante prestigiada. Então, muitas autoridades estiveram presentes e a localização também. Já a Avenida Kakogawa, que tem lá em Kakogawa, não foi colocado o nome numa avenida já existente. Foi feita uma avenida que começa em frente à estação de trem lá de metrô lá de Kakogawa. É uma avenida de 2 pistas, uma avenida bastante importante. Então, foi colocado esse marco do cinquentenário nesta avenida. E nós fomos na praia justamente para inaugurar essa pedra que foi colocada naquele local. Mas, de qualquer forma, foi muito importante essa visita nossa, uma vez que o prefeito de Kakogawa, depois que ele se elegeu, esse prefeito jovem, ainda de 47 anos de idade, já veio 3 vezes aqui em Maringá em comemoração ao aniversário da cidade de Maringá. Então, a visita do prefeito Luiz Maia foi muito boa. Então, ele inclusive, foi homenageado lá em Kakogawa com o título de cidadão honorário de Kakogawa. Então, para o prefeito, foi muito importante essa visita para Kakogawa. E para a população maringaense, né, presidente? Que eles também já nos presentearam com várias... Exato, Célia, que muitas pessoas não sabem, mas ao longo desses anos aí de Irmandade, Maringá só recebeu. Nós doamos o quê? Doamos pedras só para eles, né? Na praça. Mas, por exemplo, materiais hospitalares, materiais didáticos para a escola de língua japonesa. A própria escola que tem lá dentro da SEMA de língua estrangeira foi uma doação do município de Kakogawa, da cidade de Kakogawa. Naquele tempo, se não me falha a memória, era $100 mil que foi doado para a cidade de Maringá. Só que o prefeito da época, era o Dr. Saílio Ferreira, ele achou por bem construir a escola dentro da SEMA. Então, em homenagem à comunidade nipo-brasileira, ele fez com que construísse dentro da SEMA. A Câmara aprovou e esse recurso que veio lá do Japão, de Kakogawa, foi feito lá. Outra coisa que nós temos que reconhecer, o apoio técnico, não é o dinheiro que ele deu, que o município de Kakogawa e também o governador de Hyogo deu para a construção do Parque do Japão, que é um ponto turístico importantíssimo para a nossa cidade. Então, o projeto foi feito lá em Kakogawa. E fora técnicos, teve técnico que ficou 2 anos praticamente aqui em Maringá para orientar como se constrói um jardim japonês. Pedras que foram colocadas lá percorreram diversas cidades do Paraná, do estado de São Paulo, para procurar pedra ideal para colocar no jardim japonês. Não é qualquer pedra que foi colocada, e a colocação da pedra também
foi orientação dos técnicos especialistas em jardim lá do Japão que vieram aqui. Então, muitas coisas nós recebemos da cidade de Corimã. E o mais importante que eu acho, hoje, quando uma comitiva de Maringá vai para o Japão, as portas se abrem graças a essa irmandade de tantos anos. O deputado Nishimori, por exemplo, quando vai para o Japão, ele leva a comitiva lá para cumprimentar o imperador do Japão. Coisa que nem o povo japonês não consegue ir lá cumprimentar o imperador, nem vê-lo de perto não consegue. E Maringá tem essas portas abertas lá no Palácio Imperial para que possa cumprimentar o príncipe herdeiro, o imperador do Japão. Então, isso é uma coisa que eu penso que não tem preço, sabe? O que se abriu de porta lá no Japão graças a essa irmandade. E fora a questão cultural, né? Maringá é uma cidade diferenciada de outras cidades. Não é a capital do estado, mas o que acontece? A manutenção da cultura japonesa, dos costumes japoneses aqui em Maringá, é mantida graças a essa aproximação né, da cidade de Maringá com a cidade de Kapogawa. Por exemplo, cidade do interior, Maringá não é a capital do estado, mas quando a família, quando tem datas comemorativas, por exemplo, cada 10 anos comemora, por exemplo, a imigração japonesa, tem o centenário, 110 anos. Então, apesar de não ser uma cidade capital do estado, nada, mas quando tem essa data comemorativa, alguém da família imperial vem aqui em Maringá fazer a visita para a nossa cidade. Isso é muito importante para nós. Sim, auxilia muito, né, Exato, essa irmandade no desenvolvimento. Um outro assunto, né, que vocês também trouxeram de lá é em relação ao policiamento, né, vereador? O senhor, como delegado, tem a sua experiência aqui no Brasil. Como é que foi lá no Japão? Foi uma visita importantíssima para que pudéssemos conhecer o quão importante é, continuando, a educação. Tudo deriva, tudo que dá certo, deriva da educação. A polícia do Japão ela é diferente da nossa, ela é uma polícia única lá no país inteiro, né? Uma polícia padronizada, desmilitarizada e que exerce todas as funções policiais que existem. Lá não existe a Polícia Federal, existe só essa polícia. A polícia não é polícia civil, não é polícia militar, é polícia. E eles fazem o policiamento uniformizado e a investigação também. Só que a gente foi numa central, para atender Kobe. Foi Kobe, né? Ou que outro, presidente? Kobe. Que atende a população lá de Kobe, deve ter um pouco parecida com a de Maringá, que é uma cidade um pouco maior lá do que Kakogawa. Tem uma central de monitoramento, nós não pudemos fazer imagem por questões de sigilo deles e tal, mas conseguimos ver. Eles sabem exatamente em qual ponto está cada viatura e se a viatura está fazendo atendimento, que tipo de atendimento é. E eles têm os pontos da onde estão chegando as demandas. Só que, para atender toda essa população, tinha uma sala com 4 pessoas atendendo o telefone. Só 4? Só 4. O que aqui em Maringá seria aquilo ali, é 1/3 do que roda por plantão para atender as demandas. E quando questionamos qual seria a maior demanda, maior número de ocorrências, eles falaram que era situações de trânsito, porque a tradução ficou meio estranha, né, presidente? Mas assim, eles quiseram situações de trânsito e verificação de suspeito. De pessoas de idade que se perdiam? Isso aí. É isso que a polícia atende com maior. Então não se falou em roubo, não se falou em homicídio, falou que homicídio lá é algo raríssimo. O que acontece muito no Japão, que é triste, são suicídios. Por diversas questões. E uma das questões está ligada diretamente com a honra do japonês, que quando ele sente que a honra dele é afetada, né, presidente? Ele acaba por tirar a própria vida. É uma situação um pouco complicada, mas você veja, supera muito o número de homicídios. Não tem, então a pessoa um matando o outro lá. Não vimos nenhum crime, não vimos notícia de crime grave, roubo nada. Teve, logicamente, tragicamente, há uns anos atrás, um crime grave envolvendo o primeiro-ministro. Mas foi algo excepcionalíssimo e que envolvia lá uma pessoa desequilibrada, etc., que, né,
está respondendo pelos seus atos, mas excepcionalíssimo. Sim. Então, quando a gente pega a realidade do brasileiro, eu, por exemplo, que veio do Rio de Janeiro, uma realidade de conflito, uma realidade de área conflagrada, de praticamente guerra civil, e aí a gente pega uma realidade dessa do Japão, um país que tem a densidade democrática muito maior que a nossa, demográfica muito maior, muito maior, tem cento e tantos milhões de habitantes vivendo naquelas ilhas pequeno. ali, que não chega a ser, que é um pouco maior em extensão ali do que o estado do Paraná, um pouco maior, mas que não há 1/1000 dos problemas sociais, infraestrutura, etc., que temos aqui. Por conta da educação, problemas de segurança, não tem. Como a gente falou, a gente esporadicamente viu uma viatura ou outra parada. O prédio da polícia lá sequer tem cor, símbolo de polícia, não tem nada, só está escrito policy. Aí você acha que é um prédio público comum, você entra, é a central de polícia, aí tem uns bichinhos que eles gostam muito desses bichos, né? Tudo lá eles têm um mascote, digamos assim. E tinha lá dois mascotes lá da polícia lá dentro e tal, que é um cachorrinho eu não sei, era uma figura masculina e uma figura feminina de bicho. Um era um cachorrinho e o outro não me recordo. Mas estavam lá e uma policial uniformizada, e o tempo que ela nos atendeu lá dentro, ela falou que ela estava desarmada, porque ela falou que estava desarmada só porque ia nos atender, não porque ela trabalha desarmada. Mas ela, como que ia nos atender, ela estava naquele momento desarmada. E outros policiais que estavam ali sem uniforme, porque são policiais que trabalham ali no serviço ou administrativo ou no serviço de investigação. Então, chamou muito a atenção essa organização e os excelentes índices de criminalidade. Quando a gente fala excelente é porque não tem. É porque porque baixo são ou baixos, não tem. né? Então, foi algo que chamou a atenção. O Corpo de Bombeiros, né? Pudemos verificar, visitar o Corpo de Bombeiros lá, ver os equipamentos. Não há diferença de atendimento do Corpo de Bombeiros de lá para o nosso, né? A diferença é que lá não é um Corpo de Bombeiro militar. Ele não é militarizado como o nosso. Ele tem outra estrutura de hierarquia. A ambulância deles é diferente. Sim. Tem uns outros equipamentos. Ele tem o carro lá, a escada magiro deles, é diferente. Até porque as necessidades são diferentes. Chega né? lá, mas assim, o prefeito e outras autoridades chegaram a subir na escada magiro, parece que ela sobe a 50 metros de altura para poder apagar. Eles fizeram uma simulação para a gente lá de treinamento, claro que isso que muda um pouco a doutrina. Uhum. E aconteceu, não sei se eu tinha falado isso para o senhor, na hora que a gente estava lá, eles estavam fazendo a demonstração para a gente lá, houve um chamado real. Acionados. Houve um chamado real e eles na mesma hora, sem perder a concentração, se mobilizaram e partiram, mesmo com a gente ali, sem se incomodar, sem nada. Então demonstra ali comprometimento e a disciplina. O que chama atenção é a disciplina de todo, como o presidente falou. Entramos numa sala de aula, mais de 10 pessoas, lá atrás fomos conversando. Em momento algum, o professor parou de dar aula e os alunos pararam de prestar atenção. Então, isso só se alcança com rotina, com cobrança. Né? A gente lá é inconcebível que um colégio se preste a ter um espaço interno dele com o apelido de Cracolândia, como aqui a gente tem em Maringá, esse instituto aqui que fica bem próximo da gente. Não existe esse tipo de rotina. E a gente não está falando aqui em escola militarizada, desmilitarizada, aquela escola que nós somos lá municipal. Só que é uma escola onde tem ordem, porque a ordem ela está relacionada com disciplina, está relacionada com educação. Porque você não pode querer preparar alunos, ensiná-los, se eles não estão concentrados, se eles não estão prestando atenção na aula. Então lá o aluno vai para prestar atenção na aula, no contraturno eles são envolvidos em atividades esportivas, inclusive presenciamos lá uma aula de judô, não é, presidente? Um treinamento, na verdade, de judô. Não é aula assim, beabá, era todo mundo de kimono, num tatame, treinando, coisa séria. Aprendendo mesmo. É por isso que o Japão também é uma potência olímpica na formação de atletas de alto rendimento, porque eles levam isso muito a sério. E aí eu falo, um outro ponto que a estrutura deles é inferior à nossa, a estrutura física. Não é, presidente? É inferior à nossa.
O que a gente tem aqui de estrutura física é superior. E por que a gente é inferior? Aí eu falo, inferior que eu falo assim, em resultado. A gente não rende Em tanto. resultado, Porque aí eu falo, gestão deficitária, gestão ruim. Nós temos 15 centros esportivos na cidade subutilizados, utilizados de uma maneira equivocada. As instituições de ensino, no meu ponto de vista, em alguns pontos, age ou é administrado de maneira equivocada. Porque a gente precisa trabalhar, e eu insisto nisso, né, senhor presidente, porque a gente viu a real. Temos que fortalecer a educação. E quando eu falo educação, não é a basilar. A basilar, a criança chega na escola sabendo falar sim, senhor, não, senhor, por favor, com licença. Né? É educação de vivência, de sociedade. Como de descartar coletivo. seu livro, exatamente. Como De trabalhar pelo que próximo. no coletivo. Que nem a coisa simples. O sistema do asfalto é para trabalhar o coletivo. Não você gastar o pneu do seu carro, você vai gastar se você quiser andar de carro. Senão você não gasta. Agora, o que eles pensam no coletivo, que eu não posso prejudicar o dinheiro da sociedade tendo que toda hora reformar a estrada. Sim. Isso é pensar no coletivo. Eu não posso descartar meu lixo de qualquer jeito, porque eu vou prejudicar a natureza. E já puxando esse gancho, presidente, para a usina de lixo, vamos aprofundar? Vamos aprofundar na usina de lixo? Foi impressionante. Aquela usina de lixo ela é mais limpa do que vários hospitais no Brasil. Vários hospitais no Brasil. Não existe mosca. Você ouviu alguma mosca no Japão, presidente? Eu não sei se lá existe mosca. Não tem mau cheiro. O caminhão de lixo lá é limpo. Não tem chorume escorrendo, não tem esse negócio. Então, por que isso é assim? Por que a gente não tem que ir lá? A gente fez uma visita técnica, não foi uma visita profunda. É necessário uma equipe nossa ir lá fazer uma visita profunda. O que eu falo de visita profunda? Ficar lá estudando como funciona tudo isso, infraestrutura de trânsito, por que o asfalto é daquela qualidade, por que a usina de lixo funciona. Porque aqui a usina de lixo gera energia, né? Gera energia. Porque aqui a gente vai ter gente que vai criticar a usina, não vai, presidente? Vai ter gente que vai criticar. Aí você vai criticar uma usina que incinera lixo que não serve para nada, porque é o seguinte, é assim que funciona. Para a mesma usina vai todo o lixo, seja ele reciclável ou não. Só que o cidadão ele já fez uma pré-reciclagem, porque ele já botou a garrafa onde tinha que botar, então já chega meio separado. Sim. Mas lá dentro eles vão fazer um filtro maior. Eles vão, tanto que eles, de tanta peça que recebem, eles têm uma oficina de carrinho de bebê, onde eles pegam um carrinho de bebê no lixo, reformam e botam à disposição daqueles que não podem comprar. Como empréstimo, que ele pega, usa, depois devolve. Quando não precisar mais do carrinho. E todo lixo que não pode ser reaproveitado é incinerado. E aí a incineração, que é o que da questão, né, presidente? Fala como é que é. Explica o senhor, que o senhor viu lá também. Porque é o seguinte, tem uma turbina no negócio que ela gera energia para alimentar a própria usina. E aí vão falar... da incineração, tem um gerador lá que gera energia elétrica daí. Então, é uma coisa fantástica, né? Então, o lixo doméstico, com maionese, com tudo que tem ali e tal, é jogado ali no incinerador e só cai a cinza lá embaixo. Então, não gera poluição, não sobra nada. Então, é totalmente diferente. Teve uma época que aqui em Maringá, acho que o prefeito era o Silvio Barros, que estava fazendo estudo. Discutiu sobre isso, aí, sim. Nossa senhora, foi um massacre. Um massacre danado, a igreja se envolveu também. Então, ele não queria deixar, dizendo que vai poluir o ar da nossa cidade, mas vai lá ver lá, para ver se existe. Agora, o que polui mais? Isso ou aterro sanitário? Porque, pelo amor de Deus, você pegar lixo e jogar na terra, que é produtiva, que vai sair a nossa água, porque a água, ela, você chove, vai para o solo, filtra, lençol freático, rio, é água. Aí o que vai filtrar a água vai ser o lixo. Então o lixo vai filtrar a nossa água. E detalhe, o lixo ele produz o quê? Gás sulfídrico. Né? Isso é uma aula básica de química, enfim, gás sulfídrico. O gás sulfídrico, ele é o quê? Inflamável e poluente. Sim. Tanto que no lixões você tem que ter suspiro, senão explode o lixo. Explode o lixo, você tem que ter suspiro. Lá não tem esse problema. Por quê? Por que não tem mau cheiro? O lixo, que é
para ser ensinado, ele fica num compartimento totalmente isolado e fechado. O caminhão entra, abre uma comporta, ele vira, o lixo cai e fecha isolado. Lá dentro tem umas garras que ficam o tempo todo... Ninguém. Essas garras ficam o tempo todo mexendo o lixo, para quê? Para o lixo não compactar e não gerar gás. Sim. Não gerar gás. E aí ele fica a garra mexendo o tempo todo e de tempos em tempos ela saca uma quantidade de lixo, toneladas, né? Na verdade são garras gigantes, toneladas, e joga no incinerador. Essa queima, ela vai gerar, essa combustão vai gerar energia no motor, como um motor de carro. Queima, gera combustão, gera energia. Vai gerar energia nesse motor que vai alimentar diversas situações dessa usina. E depois, aí vem falar, mas é a fumaça. Essa é uma questão importante. Não, tem um catalisador gigante, para quem não sabe o que é catalisador é um filtro, similar ao que nós temos nos nossos carros. Só que o nosso carro é um negócio desse tamanho. É um catalisador que, não sei se é quase o tamanho dessa sala, né? Um catalisador gigante que os gases que produto da queima passam por esse catalisador, são filtrados e aí sim expelidos para o ar. Totalmente filtrado. Praticamente sem qualquer tipo de dano ao meio ambiente. E aí eu vejo, a pessoa que critica um sistema desse, ou critica um negócio, ele tem que apresentar algo menos pior do que o aterro sanitário. Porque todo mundo sabe que o aterro sanitário é altamente poluente. E lá, não é que no Japão não tem aterro sanitário, porque tinha, né? Eles interromperam, não se leva mais lixo para o aterro sanitário e estão acabando com os aterros fazendo isso, desenterrando o lixo e queimando. Outra vez que eu fui, era outra usina de lixo que tinha lá, o mesmo sistema. Só que agora eles fizeram um consórcio com 4 municípios e fizeram aquela usina nova. Maior. É o que Maringá tinha que fazer. Inclusive porque a legislação federal prevê o final dos aterros até 2025. E vai fazer o quê? Se acabar com o aterro. Exato. Uma usina dessa, presidente, quanto que o senhor... 700 milhões, né? 700 milhões. 700 milhões. Nossa! É um terço do orçamento de Maringá e tal. Ok. Mas e o benefício que isso vai trazer? E na verdade... não precisa fazer sozinho, né? Não. E na verdade, Maringá precisa de no mínimo 4 usinas dessas, né? Pelo porte da população. Não, 4 não, né? 2, né? 2. Porque é metade. Precisa de 2 usinas dessas. E você pode fazer o que muitos fazer os municípios consórcios. fazem, Aqui é região metropolitana, você pegar, juntar e destinar o lixo dessa forma. E outra, né? A gente só está falando aqui do benefício ambiental, mas tem um benefício econômico nisso tudo aí, que é derivado da própria reciclagem. O lixo gera dinheiro. Gera. Você vai gerar emprego nessas usinas aí. Você vai gerar emprego, certo? Você vai dar dignidade ao trabalhador que manipula o lixo, que não vai ficar trabalhando, primeiro, em condições salubres, percorrendo casa por casa, correndo atrás de caminhão, levando para aterro, trabalhando. Não, ele vai trabalhar dentro da usina. Você vai pegar o lixo, ele vai colher, você vai ter os pontos, o que aqui estão chamando de ecoponto, né, presidente? Lá no Japão seria isso, mais ou menos isso. Os pontos onde é feita a coleta do lixo. Só que quem tem que levar o lixo nesse ponto somos nós. Bota o lixinho no teu carro, ou sei lá como, a pé, leva o lixo lá. Se você tiver na sua própria... Né, não, mas todo bairro tem. Não, todo bairro tem. Todo bairro tem um depósito, uma mini central. É isso que eu digo, você nem precisa colocar no seu carro. Só que você não deixa o lixo lá uma semana para ficar gerando um roedor, mosca, etc. Vai recolher o lixo hoje, você vai lá, bota, tal hora, que aí vai limpar. E pronto. Aquele sistema ali, por exemplo, a pessoa caminhar um quarteirão para depositar o lixo naquele local certinho, tudo, para cachorro não ir lá para retirar o lixo, é importante. Importante. Não sei se a população aceita esse tipo de situação. É uma questão de hábito, né, presidente? Porque quando a gente começou a trabalhar, por exemplo, a questão da separação do lixo para reciclagem, tinha muita gente que não conseguia entender, que era contra. Hoje já é um hábito da maioria da população, né? O separar o lixo para a reciclagem. Lá tem um adendo com relação a separar o lixo. O lixo que é descartado, você não pode botar ele sujo.
Você tem que lavar antes, você tem que limpar. Pet Coca-Cola, por exemplo, você tem que lavar. Você não pode botar o lixo sujo, não. Eu já tenho esse hábito há algum tempo. Todo o meu lixo que eu coloco para reciclar eu lavo. Porque você aumenta, além de você evitar a proliferação de insetos, você garante o valor de venda. Porque se o reciclado estiver sujo ou você não consegue limpar, o valor dele cai. Não, aquele que, na verdade, lá no Japão, aquele que não consegue limpar, não dá para limpar, é fogo. Sim. É fogo. Sim. Aí vai pro fogo. Porque o que lá não se aproveita é fogo. Sim. Lá não tem negócio de ficar com o lixo parado, não. E foi, no meu ponto de vista, as coisas que mais impactaram. Foi essa situação dos baixos índices de criminalidade, a organização, infraestrutura de transporte e a limpeza. A limpeza da cidade, nem folha tem. E a gente não viu ninguém varrendo. Esses caras devem varrer de madrugada, sei lá que varre aquilo. Não sei de onde. Não tem lógica. Não é uma folha de árvore. Nem isso tinha. Não tinha nem folha. E a gente não viu ninguém varrendo folha, ninguém fazendo nada. A gente teve a oportunidade de andar no trem-bala, num deslocamento de Hiroshima, que a gente foi ver a infraestrutura de Hiroshima, porque é uma cidade, como eu falei, destruída e que hoje é uma potência. E de Patóquio, para ver a realidade lá. Mais de 3 horas de viagem. 3 horas e meia, 800 e tantos quilômetros. Nossa. Olha que maravilha. Uma coisa que no Brasil você só consegue fazer de avião. E às vezes leva mais porque não tem conexão. Às vezes você leva 6 horas. E o avião não é confiável, se o tempo fechar. Lá é você hora. Não, lá o trem é o seguinte, é como você falou. 18 e eles botam assim, 42, 43, não é, velho? Não. Depende da estação, 18 e tanto. Aí o trem, e ele para na estação antes desse horário, e nesse horário fecha a porta e sai. É impressionante. Então, é um modelo de organização que temos sim que copiar. Por isso que eu defendo o seu presidente aqui, sem medo de errar, sem qualquer medo de crítica também, o estabelecimento de irmandade não só com essa cidade, Kakogawa, porque isso é derivado do quê? Da própria migração, do povo japonês que veio se estabeleceu em Maringá e ajudou a garantir essa pujança que Maringá tem. Só que, por exemplo, estamos nos aproximando, inclusive está tendo uma discussão no plenário sobre o dia 20 de novembro, dia aí de Zumbi, e por que não se estabelecer uma irmandade com uma cidade de matriz africana, senhor presidente? Já que o nosso povo, já que os escravos foram, inclusive, involuntariamente imigrados para o nosso país. Foram involuntariamente. E então, contribuíram muito para o nosso desenvolvimento. E hoje você tem cidades africanas que podem sim contribuir para o desenvolvimento do nosso país e da nossa cidade. Assim como nós poderemos também contribuir para com a cidade. Então nós temos Angola, que inclusive fala a língua portuguesa, nós temos Moçambique, e historicamente a maioria dos escravos brasileiros vieram justamente de Angola, porque eram estados que eram dominados por Portugal. Temos a África do Sul, que passou por todo aquele problema de apartheid, etc. e tal, mas tem um problema de colonização. Então, por que não estabelecer isso também? Porque isso só vai fazer a gente crescer. Eu tenho certeza. Porque lá vão ter situações que nós poderemos... Porque até do que é ruim, você tira exemplo para fazer coisa boa. Sim. Porque o errado você até aprende a não fazer. Te mostra que você não deve fazer. Sim. E é assim que aprendemos e é assim que vamos evoluir. Com certeza. E uma outra coisa, que vocês falaram bastante, acho que é importante deixar marcado, é essa troca técnica, que você ressaltou, que o presidente também falou, de podermos mandar os nossos técnicos para fazer esses estudos mais aprofundados dessas questões todas que vocês levantaram, de infraestrutura principalmente, que pode beneficiar a nossa cidade. Eu acho importantíssimo que principalmente secretários técnicos conheçam de que forma que funciona o sistema de tráfego lá no Japão, sistema de coleta de lixo, como que funciona, eu acho muito importante. Sim, o próprio asfalto, educação. A disciplina também, dentro da escola também, eu acho muito importante. Um outro exemplo de viagem técnica que foi totalmente útil, foi a visita dos vereadores Mário Verri e do vereador Alex Chaves na Colômbia.
A Colômbia foi um lugar que conseguiu urbanizar a favela. Sim. Então, gente, a gente tem que fazer isso. Porque a gente tem problema social aqui. Maringá, felizmente, não tem favela. Felizmente. Mas tem locais que precisam de um pouco mais de atenção, serem urbanizados. Então a gente tem que pegar, no mundo, pouca coisa se cria. A gente tem que ter humildade de ver o que é bom e copiar. Assim como a gente pode levar coisa boa nossa e ajudar outras populações nesse intercâmbio de benefício mútuo. Então, é por isso que eu defendo. A gente não vai defender aqui você fazer irmandade com cidade que não vai agregar em nada, né, presidente? Igual tentaram fazer uma irmandade aí que não tinha muita lógica. Mas assim, com situações que venham sim a fortalecer a cultura da cidade de Maringá, a fortalecer o empreendedorismo, a economia, a infraestrutura, eu defendo isso. Eu defendo isso e eu falo isso para qualquer um sem medo de errar. Porque é para isso que nós somos eleitos, para buscar ideias e soluções para melhorar a qualidade de vida em benefício da população, e não para outra coisa. E você não faz nada, não resolve as coisas só assistindo coisas na internet ou ficar de disse-me-disse. Você tem que ver, isso é quase igual matemática, você tem que ver e tirar a prova real, muitas vezes, para você poder realmente falar, não, isso se encaixa, porque você tem que ver também, presidente, se encaixa na nossa realidade. Por exemplo, uma situação que no Japão, em outros locais, que a gente já viu, o tal do VLT, alguns chamam de bonde, né, streetcar, né, alguns chamam de bonde, outros chamam de VLT. Um Kakogawa. Aquilo liga quase com a Kakogawa inteira, um porto no outro, não faz barulho, eficiente, econômico, seguro, tal. Por que a gente não faz um corredor desse e, até simbolicamente, no corredor Morangueira Kakogawa ali, que já tem as estações prontas? Ah, é caro. Lógico que não é barato, mas para isso existe mecanismo da PPP, para isso existe mecanismo que vão subsidiar uma construção dessa magnitude. Você acaba com ônibus ali. Por quê? Você vai instituir o VLT, os ônibus vão fazer a sua distribuição. Você joga os passageiros para o terminal e tal. É inteligente, isso é infraestrutura de tráfego. Cadê? Cabeça pensante. Né, presidente? Então, precisamos que o administrador tenha essa visão. Tenha a visão de efetivamente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Temos aquele terminal que dizem ser intermodal. O que é intermodal? O que é intermodal, presidente? Intermodal. Lá no Japão, você pode dizer que o terminal é intermodal. Porque você tem ônibus, a estação tem andares. Tem um andar tem um trem, você desce outro trem, outro metrô, andares. É um trem para cá, um trem para lá, um trem para lá. Aí no último andar na rua, tem uma rodoviária. Para você pegar o ônibus. Fora o shopping subterrâneo. Então, gente, a gente tem que pegar isso e copiar. A longo prazo, a curto prazo, não interessa. Se não começar, nunca vai chegar. É ou não é, presidente? Muito obrigada, vereadores, pela conversa, pelas informações. É muito importante. É um tipo de prestação de contas, né? Para que a nossa população possa saber tudo que vocês viram nessa viagem. Exato. Para nós é muito importante, né, para mostrar para a população o quanto é válida esse tipo de viagem, né, que a gente faz. Muitas pessoas pensam que não, é gasto público, não sei o quê, para nada, mas eu tenho certeza de que, principalmente para nós, vereadores, e para o prefeito também, o que ele viu lá no Japão, muita coisa vai ser aplicada, pode ser aplicada aqui. Apesar que o mandato dele já está terminando, falta um ano e meio, mais ou menos, mas tem muitas coisas que podem ser aplicadas aqui na nossa cidade, com certeza. Agradeço aí, né? Infelizmente, né, presidente, não tem como a gente sintetizar os 10 dias de visita técnica importante que nós fizemos, né, num curto prazo, mas creio que fomos claros aqui com relação ao que fizemos e a gente também, eu me coloco à disposição, né, para o esclarecimento de qualquer dúvida eventual, né, presidente, que o eleitor, o munícipe, o cidadão possa ter. Mas tá bom. Tá certo. Muito obrigada, vereadores. Essa e outras entrevistas você confere no nosso canal no YouTube, TV Câmara Maringá.